É preciso ter fé, força e coragem para enfrentar os desafios que a vida atual nos oferece. E é justamente sobre esse assunto que você acompanha agora esta entrevista. Olá, no quadro Bons Conselhos de hoje, nós vamos conversar agora com o padre Fabrício Damasceno sobre os últimos acontecimentos no nosso país, acontecimentos tristes, inclusive. Padre, seja muito bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Obrigado. Para nós é um grande prazer estar com vocês no quadro Bons Conselhos. Então vamos começar falando a respeito desses últimos acontecimentos, essas tragédias que aconteceram em nosso país. Muitas pessoas se abalaram de alguma forma com o que aconteceu. Qual o seu conselho? Como a gente deve lidar com esse tipo de acontecimento da melhor forma possível? Na maioria das vezes, e isso eu esclareço para todos os telespectadores de uma maneira geral, é necessário que nós olhemos com uma certa naturalidade orante. Na perspectiva de fé, eu penso que mais do que nunca todas e quaisquer dificuldades que a gente possa ter em nível de vida, elas passam por situações as mais diversas. Então, assim como eu possa ter a perda de alguém na família, ou passar por um desemprego, ou passar por outras situações as mais diversas, isso gera um impacto em nível pessoal. O que você nos fala é justamente de impactos sociais que, às vezes, fazem uma comoção nacional. Normalmente, infelizmente, nenhum país ou nenhum estado livre do mundo vai estar justamente eximido desse tipo de situação. Nós pensamos que, infelizmente, isso num mundo às vezes caótico, que muitas vezes temos, às vezes vem a acontecer. Às vezes, o que nós não estamos preparados é um efeito dominó destes fatos. E este efeito dominó é o que infelizmente tem acontecido agora no início do ano. Então, padre, diante dos últimos acontecimentos, muitas pessoas se abalaram de alguma forma, principalmente com essa sucessão de tragédias que aconteceram no Brasil. Como as pessoas devem encarar da melhor forma possível para lidar com esse tipo de tragédia? Neste sentido, eu penso que mais do que nunca, às vezes o nosso olhar ele se amplia na atualidade em relação ao social. Por quê? Porque nós temos um olhar agora focado para dificuldades ou problemas, os mais diversos que atingem toda uma população e toda uma sociedade. Normalmente, cada um de nós, às vezes, passa por esses problemas os mais diversos e em nível pessoal. Mas quando isso acontece em nível social, nós vamos tendo aquilo que nós podemos chamar na atualidade de uma comoção nacional. É o caso de Brumadinho, né, as situações mais diversas das chuvas provocando desabrigo da população, o caso infeliz dos meninos que morreram no CT do Flamengo. Enfim, nós vamos estar tendo situações as mais diversas. Porém, nós não estamos acostumados com este efeito dominó que vem acontecendo. Às vezes nós não estamos bem preparados para isso. E nós, enquanto cristãos, somos convidados a provocar um anseio de fé, um desejo de ter mais fé, ou então de colocar a nossa fé, podemos dizer, de forma usual. Nós somos convidados a nos utilizar da fé para suprimir, ou melhor dizendo, para superar todos esses problemas, seja em nível pessoal, no primeiro momento, seja em nível social. E como nós cristãos devemos nos preparar espiritualmente para lidar com esse tipo de situação, esse tipo de tragédia? Normalmente nós não temos, podemos assim dizer, uma receita de bolo para isso, enquanto cristãos que somos, ou em quaisquer outras dimensões de fé. Nós somos, de uma forma muito clara, às vezes levados a lidar com esse tipo de problema quando eles acontecem. Mas o interessante é que para nós, enquanto cristãos, nós nos balizamos pela fé, nós nos tornamos justamente mais capazes de superar essas situações quando nós cremos que poderá haver uma intervenção de Deus, no caso dos cristãos, ou de outras manifestações de fé, de acordo com a manifestação de cada pessoa enquanto humana. Mas para nós, enquanto cristãos e católicos, nós nos balizamos pela fé. Nós somos homens e mulheres de fé. E a partir da fé, nós somos levados a crescer nesta fé. E como poderíamos crescer? Pela frequência, pela pertença,
por estar mais próximo dos sacramentos, por estar pertencendo a alguma agremiação de fé ou a alguma pastoral que me possa possibilitar isso. Isso é fundamental. Penso que uma preparação realmente não aconteça a contento quando eu pense, por exemplo, em estar fazendo uma imunidade a esse tipo de situação. Elas sempre acontecerão, infelizmente. O interessante é nós nos prepararmos de uma forma adequada, não como receita de bolo, mas como alguém que quer crescer na fé. E como nós devemos estar preparados para ajudar o próximo em uma situação como essa? Uma das características cristãs mais notórias é a questão da solidariedade. Nós, enquanto homens e mulheres de fé, somos levados sempre a uma ajuda do outro, a fazer aquilo que, inclusive, a própria Escritura nos diz. Devemos sorrir com os que riem e devemos chorar com os que choram. Então, sentir a alegria do outro ou sentir a sua dor faz parte da nossa própria existência enquanto cristãos. Nós devemos, de verdade, abraçar esta causa enquanto nossa, independente de quem seja e independente da distância. Por isso que, graças a Deus, muitos grupos espalhados por todo o mundo, ou até mesmo frente às dificuldades que aconteceram no Brasil nestes últimos tempos, muitos grupos se mobilizaram para enviar água, para poder fazer com que eles tenham uma ajuda a contento vinda de cada um de nós. E isso é fundamental, porque a expressividade da nossa fé é no amar, é no externalizar o nosso amor. O amor não é algo etéreo, assim como também a vivência da fé não é algo etéreo, ou podemos dizer abstrato, não é algo fora do chão, mas nós expressamos a nossa fé a partir do amor solidário que externalizamos para o outro. Eu acho que quando nós fazemos isso, não somente nos sentimos melhores, como tornamos o mundo melhor. Padre, para finalizar, algumas pessoas chegaram a afirmar que o ano de 2019 está só começando, mas começou com muitas tragédias, com muitos problemas. Que mensagem de fé e de esperança o senhor deixa para essas pessoas? É importante que nós não tenhamos, de modo algum, enquanto cristãos, uma visão negativista ou pessimista acerca de tudo o que está acontecendo. São fatos infelizes que, infelizmente, aconteceram justamente no nosso meio, mas não por isso perdemos a esperança. Afinal de contas, a fé, ela embasa a nossa esperança. Se nós cremos, é porque nós esperamos. Nós esperamos dias melhores, nós fundamentamos a nossa esperança em algo melhor. É notório a gente ver isso quando, nas principais tragédias já acontecidas no mundo, a gente vai se dar conta de uma realidade. Nós vamos nos dar conta da realidade de que, passando por determinadas tragédias, as pessoas humanas caem na conta de poder ajudar mais o outro e, assim, favorecer uma melhoria, não somente em nível pessoal, mas também comunitário e social. Penso que, mais do que nunca, essas tragédias nos devem unir para que nós, de verdade, como cristãos que somos, como pessoas de esperança que somos, tenhamos a certeza de lutarmos e de querermos um mundo melhor, onde situações como essas, na dependência das respectivas responsabilidades, não venham a acontecer novamente. Se Brumadinho houve um erro humano, queremos lutar para que isso não ocorra mais. Se as situações que aconteceram no CT do Flamengo, de alguma forma, foi identificado algum erro humano, que isso não aconteça novamente. Afinal de contas, vidas foram perdidas. Então, a nossa esperança está fundamentada, de verdade, na solidariedade que devemos ter e, principalmente, no desejo frutífero de não ver mais essas situações ocorridas. Nós agradecemos a participação do Padre Fabrício Damasceno aqui conosco no quadro Bons Conselhos. Muito obrigada, Padre. De verdade, nós queremos agradecer a você, Ana Paula, e a todos os telespectadores para que este quadro não seja mais um na vida da gente, mas que nós nos apropriemos destes bons conselhos para tornar o mundo melhor. Um abraço grande.